Então, sejam todas bem-vindas, vocês que estão aqui e quem assistirá depois. Hoje chegamos a mais um encontro do nosso grupo de estudos do livro O Despertar da Consciência, do Neville Goddard. Estamos no livro 2, capítulo 14. A verdadeira circuncisão. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio das mãos humanas, mas pela circuncisão feita por Cristo. Colossenses 2, versículo 11. Deixa eu só fechar o microfone de vocês, que tá com um barulhinho. Ai. A circuncisão é a operação que remove o manto que esconde a face da criação. A circuncisão física nada tem a ver com o espiritual. O mundo inteiro poderia ser circuncidado fisicamente e ainda continuaria imundo e cego, e liderado por cegos. Os circuncidados espiritualmente tiveram o manto da escuridão removido e reconhecem-se a si mesmos como sendo Cristo, a luz do mundo. Deixe-me agora executar uma operação espiritual em você, leitor. A circuncisão é realizada no 8º dia após o nascimento. Não porque esse dia tem um significado especial ou porque de qualquer forma difere dos outros dias, mas sim porque o 8º algarismo é representado por uma figura que não tem nem começo e nem fim. Além disso, os antigos simbolizavam o número 8 como uma ligação do interno ao externo. Então, o segredo da operação no 8º dia está em manter-se de acordo com a natureza deste ato, que é realizado para revelar a face eterna da criação. Esta força imutável, de onde todas as coisas começam e terminam, e que ainda continuará a ser eterna, mesmo quando todas as coisas deixarem de existir. Esta força misteriosa é a sua consciência de ser. Nesse exato momento, você está ciente de sua existência, e você está ciente de existir como pessoa. A sua pessoa é um manto. Bom dia, meninas! A sua pessoa é um manto que te esconde do ser que você realmente é. Pois, antes de qualquer coisa, você, primeiro, é consciente de existir. Depois, é que você vem a ser consciente de ser homem. Depois que o manto do homem é colocado sobre a sua face, é que você passa a se tornar consciente de ser um membro de certa família, de uma nação, de uma etnia, credo e etc. O manto a ser removido na circuncisão espiritual é o manto do homem. Mas antes que isso possa ser feito, você deve cortar as suas aderências de raça, nação, família e assim por diante. Aqui, eu quero trazer um pouquinho já de explicação, tá? O que é, então, esse estar consciente de ser? Quando a gente vai estudar personalidade, né? Então, nós nascemos, nós somos aquele serzinho, nós ainda, bebezinhos, não estamos identificados com nada, então a gente chega a essa existência, está começando a reconhecer o corpinho, começando a se reconhecer, e aí a gente se identifica com a família, então ali nasce a máscara filho, aí a gente se identifica com a raça, com o país, então são rótulos que o meio ao qual nós estamos inseridos, a sociedade, vai nos colocando. O seu nome é tal, tanto que o bebezinho, ele fala nenê quer, né? Ele não fala eu quero. Depois de um tempo que ele começa a associar que aquela denominação, o nome foi colocado para ele. Então, a personalidade vem de persona, da Grécia.
que os gregos usavam máscaras para interpretar papéis, e aí a voz saía através da máscara. Então, nós criamos a personalidade. São essas máscaras que nós utilizamos para interagir com a sociedade. Com a família, com o pai, a gente cria uma máscara, com a mãe, a gente cria uma máscara diferente. Mas quem está atrás da máscara? Essa voz, esse ser. Fez sentido aqui? Então, antes de ser a personalidade, tem algo antes. Antes dos rótulos tem algo, que é a existência. E eu preciso existir como ser para que aí eu possa colocar máscaras e interpretar papéis. Qual que é a questão que nos pega muito? A gente se esquece que a gente é essa atriz, esse ator, atrás da máscara. Essa consciência que escolhe a máscara. Só que a gente está tão identificado com o personagem que foi nos colocado nessas programações que a gente recebeu, que a gente se esquece que a gente é essa atriz e esse ator por trás da máscara e que a gente pode escolher novos personagens para a nossa vida. Fez sentido aqui? Então, eu estou tão identificada naquele papel, naquele condicionamento, que eu sou a Priscila, filha da Rose, filha do Laércio, que nasceu em Gavião, que sou brasileira, nananã, que eu me esqueço que eu posso viver outros papéis. Porque eu não sou esse papel. Eu estou representando esse papel. Então, eu posso mudar a minha história. Quando eu passo a ter consciência de que eu sou essa atriz, esse ser, antes da identificação. Fez sentido aqui? Então, olhe para as histórias que você conta e veja que são personagens que você criou. Só que você pode criar novos personagens. Então, o ego, a personalidade, são esses personagens. Qual que é o único problema? O ego, você tem ele para você crescer. Então, você pode criar novas personalidades que te levem para onde você quer. O problema é quando você se identifica com um único personagem e se esquece que você é a atriz, a atora, o ator, que pode criar novos papéis. Fez sentido aqui? Eu adorei essa explicação, porque eu achei muito simples. Então, eu crio um novo personagem. Qual que é essa nova história que eu quero criar para o meu dia de hoje? O que esse personagem tem que ter para que eu possa realizar essas ações? Tá? Então, você pode criar vários e vários novos personagens, e aí você está utilizando o ego e a personalidade ao seu favor. Quais competências, quais habilidades, o que eu preciso para viver esse novo personagem que eu quero? E aí eu defino um novo roteiro, né? Vou me construindo, vou me lapidando, desenvolvendo as competências e habilidades para viver aquela nova história. Me divirto sendo aquele personagem, escolho um outro, porque eu posso ter vários, entendeu? Então, eu posso ter vários personagens. Quais são esses personagens que eu quero viver? Mas aí eu me lembro sempre que eu sou esse ser antes do personagem. Fez sentido aqui? Tá? Então, nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego, judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e mestre, mas somente Cristo, que está em tudo e é tudo. Colossenses 3, versículo 11. Você deve deixar pai, mãe, irmão para seguir-me. Para isso, você deve parar de identificar-se com estas divisões e concepções, tornando-se indiferente a tais rótulos. A indiferença é a faca que corta. O sentimento é o laço que une. Quando você conseguir olhar para a humanidade como uma grande irmandade, sem distinção de raça ou credo, então você saberá que você se separou destas aderências. Ao cortar estes laços, tudo que o ainda separará do seu verdadeiro ser é a sua crença de que você é homem. Para remover este último manto, você deve abandonar a sua concepção de si mesmo como homem, reconhecendo apenas a existência do seu ser.
Olha que lindo. Que é no ser que nós temos o potencial de escolher qualquer papel que a gente queira viver. Tudo está ali vibrando em potencial para que a gente ali, como ator, escolha. Fez sentido aqui? Só que se eu estou identificada com aquele personagem, eu não consigo ver que eu posso sair dessa peça teatral e viver outra história. Por quê? Porque eu me apeguei tanto ao personagem que eu estou vivendo, que eu me identifiquei com ele, e aí eu não consigo criar um novo roteiro. Mas quando eu consigo ter consciência do ser e lembrar que no ser eu tenho esse potencial infinito, eu me abro realmente para as infinitas possibilidades. Eu determino essa nova realidade que eu quero construir, começo a ter consciência dela, então criar ali, imaginar através da imaginação, esse novo roteiro, essa nova história, bom dia! Essa nova história, e aí eu vou criando esse roteiro e vou vivendo ele dia a dia. E eu posso criar vários roteiros e me divertir com isso, tá? Em vez da consciência de que eu sou homem, deixe que exista apenas o eu sou, sem face, sem forma, sem imagem. Você estará espiritualmente circuncidado quando a consciência do homem for removida e a consciência incondicionada de ser for revelada como a eterna face da criação, uma presença onisciente, sem rosto e sem forma. Então, descoberto e despertado, você irá conhecer e declarar: eu sou Deus, e além de mim, esta consciência não há outro. Tá? Aí, esse mistério é contado simbolicamente na história bíblica de Jesus, quando ele lavou os pés dos seus 12 discípulos. Bom dia! Estamos na página 186. No capítulo 13, no 13º capítulo de João, está registrado que Jesus colocou de lado suas vestes e pegou uma toalha e cingiu-se com ela. Então, depois de lavar os pés dos discípulos, ele lhes limpou com a toalha que eu estava cingindo. Pedro recusava aceitar que o mestre lavasse os seus pés, por achar-se indigno desta honra. Mas lhe foi dito que, a menos que os seus pés fossem lavados, ele não teria parte alguma com Jesus. Então, ao ouvir isso, ele rogou: Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos e minha cabeça. Respondeu-lhe Jesus: aquele que se banhou não necessita lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo. O senso comum diz a você, leitor, que um homem não pode ficar completamente limpo só porque seus pés foram lavados. Com isso, você pode descartar essa história e considerá-la fantasiosa, ou então você pode procurar o significado por detrás delas. Todas as histórias da Bíblia são um drama psicológico que ocorre na consciência do homem, e esta não é uma exceção. Esta lavagem dos pés dos discípulos é uma história oculta da circuncisão espiritual ou da revelação dos segredos do Senhor. Jesus representa o Senhor. Foi dito a você que o nome do Senhor é Eu Sou, Jesus. Eu sou o Senhor e este é o meu nome. A história afirma que Jesus estava nu, exceto por uma toalha que cobria a cintura, ou os seus segredos. Jesus, ou o Senhor, simboliza sua consciência de ser, cujos segredos estão escondidos pela toalha, a concepção do homem. Os pés simbolizam o entendimento que deve ser lavado pelo Senhor, para que todas as crenças humanas ou
concepções de si mesmo sejam limpas. Quando a toalha é removida para secar os pés, os segredos do Senhor são revelados. Em suma, a remoção da crença de que você é homem revela em sua consciência a face da criação. O homem é a pele que esconde a face do Criador. Eu sou o Senhor, escondido pelo manto do homem. Uau! Que incrível, né? Então, olha como que essa identificação com os nossos rótulos, que a gente vai colocando diariamente em nós, ela nos limita. Eu comecei falando com a Lari, vou até compartilhar um pouquinho para vocês perceberem isso na prática, tá? Os meus atendimentos hoje são online. Então, eu me identifiquei com o canal de atendimento online. Eu me limitei. Pela consciência de, ficou romantizando mesmo, ficou uma delícia atender online. É no horário que eu quero, eu não preciso sair de casa, eu não tenho tempo de deslocamento, né? Então, assim, eu consigo, aqui nós estamos em 6 pessoas reunidas, então acaba sendo um movimento mais fácil. Porém, eu estou tirando o ilimitado e me limitando a um único canal, porque eu me identifiquei com isso e com essa identificação eu deixei de enxergar as outras possibilidades. Faz sentido aqui? Eu sou uma terapeuta online. Esse era um rótulo que eu coloquei em mim, pela facilidade que tudo isso me proporciona. Porém, faz uma semana que eu comecei a sonhar com eventos presenciais, com atendimentos presenciais, que eu não estava vendo, porque a única coisa que eu enxergava eram os movimentos online, porque é o que eu já faço e que eu estou identificada. E como eu venho pedindo essa orientação da minha centelha, como servir mais pessoas e tudo mais, eu comecei a ter os lampejos de ver, né? Um evento presencial, pessoas reunidas, eu abraçando e pertinho, e aquele calor humano, e aí essa sementinha começou assim para mim. E aí eu, no começo, eu falei, não, mas presencial dá trabalho. Eu tenho que achar um lugar. Sabe, eu comecei. Por quê? Porque não é a realidade que eu vivo hoje. Não é o personagem que eu vivo hoje. Faz sentido aqui? Então, é lógico que vai ter um novo caminho que eu preciso me desenvolver, que eu não estava olhando, mas que abriu essa possibilidade. E aí eu já conversei com a Lari, porque a Lari tem um espaço ali em Blumenau é aqui perto, né? Então, assim, eu comecei a ouvir isso, anotar esses insights, só que eu precisei me desidentificar de eu sou só terapeuta online para, por que não presencial também? Tem sentido aqui? A hora que eu me abri, por que não o presencial? Gente, todo dia eu tô tendo mais insights sobre como fazer coisas presencial. Mas porque eu soltei aquele apego de querer me limitar pela facilidade e pelo conforto que o digital traz. Mas quantas coisas eu posso fazer no presencial que eu não estava vendo? Quanto que eu já tenho de bagagem que eu posso contribuir, compartilhar, que seja 5 pessoas, movimento, depois 10, sentido aqui? Então, ali na internet, eu estou disputando a atenção com milhares de pessoas no online. A Lari atende num lugar que tem disponibilidade para atender grupos, e nós já estamos desenvolvendo aí uma conversa em paralelo para isso. Mas fez sentido aqui? Só que eu conseguia enxergar essa possibilidade antes. Eu tinha procurado um lugar antes. Sabe, eu não tinha feito nada nesse sentido. Porque o meu personagem terapeuta online, eu estava tão apegada a fazer tudo só no digital, que o resto era como se não existisse para mim. Só que antes de eu ser terapeuta, eu sou. Pode falar, Lari.
Queria dizer que eu faço o movimento contrário, eu só me vejo no presencial e preciso ir para o online. Claro, eu já faço atendimentos online também, né, atendimentos individuais, não em grupo, que eu gostaria Sim, de, né, de expandir. fazer, de expandir, mas, tudo tem né, as pessoas Um com quem a gente caminho. se conecta têm o caminho que, como é que eu posso dizer? Eu posso te auxiliar nessa questão do presencial e tu me auxiliar na questão do Do online, né, online. porque nós estamos conectadas com isso, né. Sim, sim. E você vê que lindo? E a gente compartilha, e a gente troca, e a gente se ajuda, e a gente vai evoluindo cada vez mais. Então, aqui, essa circuncisão é você lembrar que você não é esse personagem. Você lembrar que você é esse ser antes do homem, antes de todos os rótulos que foram impostos pelo o coletivo que você foi inserido. Então, primeiro vem a família, a nação, a cidade, o não sei o quê. Então, são rótulos que vão, sim, te condicionando e te limitando, né? Então, antes de ser terapeuta, eu sou um ser humano. Então, quantas coisas, quando eu volto para trás desse rótulo, desse personagem que eu vesti, e eu saio desse papel, que personagem eu posso escolher viver? O que eu quiser, porque eu tenho potencial, eu só vou ter que me desenvolver para viver aquilo. Faz sentido aqui? É que a gente tem um imediatismo muito grande de achar que agora eu vou fazer o presencial, amanhã eu vou estar com um grupo de 100 pessoas. Não é assim. É uma construção, porque é o falar em público, é o construir uma palestra, é o organizar o primeiro evento, validar ele, fazer o segundo, entende? Não é bum, da noite para o dia, entendeu? É uma construção das habilidades e competências para que eu viva aquele personagem no todo. Só que eu vivo este personagem, eu volto e vivo o personagem mãe por inteiro, eu volto e vivo o personagem esposa por inteiro, eu volto e vivo o personagem amiga por inteiro. Então, se eu quiser a personagem bailarina, a personagem atleta, entende? Então, quais personagens você quer viver? A quais você se identificou tanto e está tão apegada que você não consegue ver as outras possibilidades que já sempre estiveram disponíveis para você. E aí você começa, então, a utilizar essa ferramenta maravilhosa de criação, que é a nossa mente, que vai dar forma a essa energia. O ser é a energia. E quando eu escolho, defino o papel que eu quero viver, eu começo as criações mentais para projetar aquilo na minha realidade. E aí, o que eu preciso desenvolver para viver isso? Às vezes, ser atriz, fazer um curso de atriz, fazer teatro. Então, quais as possibilidades que você vem se limitando de viver pelos personagens que você já se identificou, os rótulos que você carregou e que você não consegue sair deles? Fez sentido aqui, meninas? Então, olhe para esse espaço. O que mais eu gostaria de viver? Se eu não tivesse esses rótulos, como que eu queria criar essa vida? Como que eu gostaria de desfrutar desse dia? Como eu posso servir melhor as pessoas que eu estou? Quais rótulos que eu coloquei em mim mesma que hoje me impedem de viver todas essas outras possibilidades? Né? Então, por exemplo, eu vejo muitas pessoas hoje, eu atendo bastante pessoas que se dedicaram uma vida na construção do personagem e hoje não conseguem se desapegar dele. Porque foi muito empenho, foi muita dedicação, então veio de lá da família, às vezes a família inteira de médicos, e a pessoa seguiu no campo da medicina, porque foi influenciada por estar ali dentro da família, mas hoje ela não se sente mais realizada. Só que ela se identificou tanto com o ser médica, que ela não consegue nem ver outras possibilidades, e nem se permitir testar, experienciar, deixa eu ver se é ser atleta, deixa eu ver se é ser não sei o quê, sabe, se divertir, porque isso que é a magia. A gente pode escolher e criar esses novos, né, esses novos elencos da nossa vida do que a gente quer viver. Só que para isso eu preciso desapegar
dessa identificação e lembrar que eu sou essa voz por trás da máscara. Então, eu posso criar novas máscaras para desfrutar. Então, quais são essas novas máscaras? Eu posso ter a máscara de que minha vida foi sofrida, mas eu posso criar a máscara de que, cara, a minha vida é incrível. Só que eu preciso abrir mão da minha vida foi sofrida. Eu preciso abrir mão do eu não tenho disciplina e criar o personagem que tenha disciplina. E aprender a ter a disciplina e desenvolver a disciplina. Fez sentido aqui? Então, quais os rótulos, quais personagens, quais são essas roupinhas que a gente está colocando, que estão sendo a nossa aí, camisa de força, né? Nos prendendo e mantendo aprisionada. Qual é a nova história? Como que eu crio esse novo personagem dia a dia? O que ele precisa ter? Se eu era desorganizada, indisciplinada, e agora eu quero ver a disciplina na minha vida, quantas ações por dia eu tenho que ter? Como que eu posso criar um planejamento para que eu vá me sentindo disciplinada dia após dia e criando esse personagem? Criando essa consistência através da persistência, da dedicação e do empenho. Então, qual era o personagem que eu vivia e qual que é esse que eu quero viver? E cria no campo mental, para você ir recebendo a instrução do que é necessário para viver aquilo. Faz sentido? É isso. Mas fica mais leve, não fica? Eu acho que esse contexto que eu trouxe eu adorei, porque foi incrível que a gente começou, eu e a Lari falando sobre isso, e o tema foi bem relacionado. Alguém quer trazer algum insight, alguma coisa? Todas quietinhas hoje? É muito simples, né? Bom dia a todas. Bom dia, Adri! É muito simples, mas não significa que seja fácil, né? Mas eu acho que é só muito precisa isso. trazer leveza, né? É que o que acontece? Eu sinto muito que os que vieram antes não tinham o conhecimento que nós estamos tendo agora. Então, realmente, era muito mais difícil. Mas não precisa mais ser. Então, o primeiro ponto de vista é trazer o ponto de vista de que é fácil. Porque se eu trouxer o ponto de vista de que é difícil, eu estou determinando. Perfeito. Então, assim, é fácil. Esse é o novo personagem. Do 100% do meu dia, 1% eu me dedico para o novo. No segundo dia, 2%. Daqui a pouco, essa reguinha, você transitou. E você criou esse novo personagem. É que tem esse processo do que eu preciso me desenvolver. Porque do desorganizada para organizada, tem uma construção diária aí de quais os comportamentos, habilidades que eu preciso desenvolver. Mas eu estava identificada com a desorganização. Por isso que eu não conseguia me organizar. Porque eu falava o tempo inteiro, eu sou desorganizada mesmo. Ah, mas eu sou assim mesmo. Pronto, determinei. Não, eu era. Agora, hoje... E aí a gente tem muitas ferramentas. Então, por exemplo, vale um cartaz na tua cara, na tua casa, do que é esse novo personagem que eu quero viver. Para quê? Para durante o dia você passar e ver. E aí, eu fiz alguma ação que me levou para esse lugar hoje? Não, então pera. Deixa eu fazer algo para que eu me sinta organizada para reforçar isso. E eu faço uma ação. A gente quer fazer todas. E aí a gente não dá conta. Entendeu? Porque tá tão incutido o rótulo da desorganização que você vai se cobrar, vai se punir. Então é uma. Faz uma cartolina. Hoje eu consegui fazer uma tarefa. Dia seguinte, consegui fazer duas. Já tô me sentindo, ó,
Tô com um pezinho na organização. A organização tá chegando aqui na minha vida. Seja bem-vinda. Tô gostando de ser organizada. E celebrando isso, sabe? Porque é realmente uma construção de um novo papel que a gente não estava acostumado a viver. Mas que a gente tem o potencial latente de toda a escolha que a gente queira. Eu só preciso olhar para esse lugar e me empenhar nessa criação e me desidentificar do anterior. Então, quando eu percebo estar consciente, estar presente, percebi que eu estou com um comportamento velho do papel anterior, opa, isso que eu estou fazendo agora é desse personagem novo ou é daquele personagem que eu estava acostumada? Ele cabe nesse novo? Não, então pera. Então, como que é esse novo comportamento que eu nem sei ainda? Entra em meditação, né? A meditação ela é maravilhosa para trazer isso para gente. Ai, percebi que aqui, ó, nossa, eu começo as coisas e eu paro pelo caminho. Então, por exemplo, eu tiro o leite da geladeira, faço e deixo em cima da mesa. E depois a mesa fica bagunçada. Então, eu preciso criar o hábito de tirei o leite, coloquei, fechei o leite, guardei. São ações pequenininhas que vão trazendo um reforço positivo do que a gente quer viver. Fez sentido aqui? Então, é fácil, estou aberta, é sempre no estou como aprendiz. Estou como aprendiz. Hoje eu sou aprendiz de novo desse novo personagem. Me traga o que eu preciso aprender? Como que eu crio essa nova vida? Porque o personagem traz pra gente. Quando a gente escolhe ele vai trazendo todo dia pra gente um pouquinho do que a gente... Ó, isso aqui você ainda não faz. E para viver isso, você precisa ter esse hábito aqui, esse comportamento aqui. Então, vamos trabalhar isso? E você faz ali um painel mesmo, sabe? Para você ir olhando, ter esse reforço visual, que é tão importante pra gente, porque depois, no final do dia, às vezes a gente fez um monte de coisa que já não leva por esse caminho, porém, a memória da identificação de longos anos com o papel anterior fica ali latente. E a gente não consegue reconhecer os passos que a gente já deu nessa nova construção. Fez sentido, Dri? Então, olhar para esse lugar do é leve, é fácil, eu posso, é um pouquinho por dia, e trazer, sim, algum recurso visual para você celebrar as micro vitórias. O macro é feito de micro. Não adianta a gente querer ter o evento lá grandão para 1 milhão de pessoas se eu não conseguir fazer um para uma. Então, não adianta eu ficar deslumbrando o 1 milhão se eu não conseguir fazer o 1. De 1 em 1 eu chego no 1 milhão. Fez sentido aqui? Mas eu preciso saber fazer o 1. E depois saber fazer o 2, e depois saber fazer o 3, e depois saber fazer o 4. São realmente degraus que a gente vai se fortalecendo, criando habilidade, criando a memória positiva de eu dou conta, de eu sou capaz, de eu posso. Então, olhar para esse lugar de o passo que eu estou determinando, ele cabe na minha perna? Ou eu estou colocando um passo que vai fazer com que eu me sinta frustrada, incapaz e incompetente? Para me sabotar. Porque qualquer caminho que a gente escolher, a gente consegue seguir. Só que é um passo e não um pulo. Às vezes pode ser que a hora que você aprendeu a fazer 10, você já faça 20. Porque você já teve a competência de 10. Então, para você ir para o 20... Faz sentido? Mas sem passar pelo 1, pelo 2, pelo 3, você não vai chegar no 100. Trouxe clareza aqui, meninas, de aplicabilidade na vida? Bora fazer uma tarefa? Anotem os personagens que vocês querem viver. Quais os rótulos que vocês estão identificadas? O que é que você fala sobre você? Faz essa análise profunda. O que eu falo sobre mim? Como eu defini que é a minha vida, que por essa definição de que a minha vida é assim,
eu estou limitando um monte de coisa que já está disponível para eu viver e eu não estou olhando porque eu me enlatei, eu me rotulei, eu me coloquei numa caixinha e defini que eu sou isso e aí eu excluo todo o outro. Então, quais são os... Primeiro, identifiquem os rótulos atuais para ter consciência dos enlatamentos. Fez sentido aqui? Primeiro, os rótulos atuais. Seja sincera, olhe teu WhatsApp, as últimas pessoas que você conheceu, porque quando a gente conhece alguém, a gente já conta uma história, tá pré ali, ó, né? Então, conhecer alguém é maravilhoso, porque você vê o que você está falando sobre você. Eu sou isso, eu sou aquilo, então você vê aqui, nossa, aquelas histórias, as vitórias, né? Porque até as nossas vitórias nos rotulam e nos param, né? Porque a gente tem orgulho de carregar essas vitórias e a gente fica preso nela lá atrás, mas já tem outras vitórias aqui pela frente, vamos? Um beijo, Celeste. Fez sentido aqui? Então, primeiro, identifique esses rótulos. Anotem aí, gente, por gentileza. Anotem num caderninho, num papel, que senão vocês vão esquecer. Quais são os rótulos? Que histórias eu conto sobre mim? Que eu tenho tanto orgulho de contar que eu fiquei lá presa naquele personagem, pelas lutas dele, e eu esqueço que eu posso criar novos personagens. Ficou claro que a gente é essa atriz atrás da máscara? E que a gente escolhe a nossa nova história? E aí é a Para mim paciência. ficou super claro agora, Pri. Ficou, Ju? Perfeito. Porque você usou uma metáfora que eu costumo usar muito agora com esse meu projeto de mestrado, né? Sim. Quando a gente se veste, ou é um espelho, ou é uma máscara. Ou você está querendo realmente mostrar para o mundo quem você é, ou você está querendo se esconder diante da forma como você se veste e dizer para o mundo, eu sou corajosa, mas na verdade eu estou me escondendo aqui. Perfeito. Perfeito. Então, e aí Então, agora, assim, eu tenho que tomar vergonha na cara e dar o primeiro passo de... Eu estou querendo criar um perfil, um TikTok, não sei, até para eu poder alcançar mais mulheres e ouvir mais relatos e falar um pouco do meu projeto, de como vai ser toda essa trajetória, né? Fazer um diário de bordo de toda essa trajetória. sim. E ter esse espaço para eu poder ouvir outras mulheres falar em como elas se sentem e como esse meu projeto consegue alcançar essas mulheres e atendê-las. Ju, identifica, quando vocês forem olhar para o novo papel, né? O que acontece? Por que a gente não está vivendo esse novo papel ainda? Porque dentro da nossa mente, a gente tem um repertório de que a gente ouviu ali, como a Adri trouxe, que é difícil. Então, tem um preço a se pagar para viver o novo papel, né? Então, no nosso ali inconsciente, eu vou ter que me expor e as pessoas vão me julgar. Eu vou ter que isso. Eu vou ter que aquilo. Enxergue. Coloca o novo personagem e enxerga, traz para o visual. Põe na frente. Por que eu não quero viver esse personagem? Quais são os riscos? Porque faz sentido que você está vendo risco, por isso que você não vive ainda? Você vê risco. Os meus amigos vão fazer chacotinha que eu virei TikToker. Porque eu acho que eu vejo um monte de gente falando muito das pessoas que têm o TikTok, mas de uma forma pejorativa, e vai que associa a minha imagem a isso. Você entende? Então, tem coisas que a gente ouviu, que a gente não quer, esses rótulos, e isso nos limita. Fez sentido aqui? Então, identifique... Eu ainda tenho mais um agravante, que é a questão da síndrome da impostora, que eu acho que eu não sei o suficiente para sair falando. Então, eu me contenho aqui, fico no meu lugar, aí eu vou lá, estudo, faço mais um curso.
E aí eu falo, agora eu tô pronta. Aí de repente eu olho para um todo e digo, não tô não, preciso estudar mais. Aí vou lá, começo outro curso. E eu nunca tô pronta. Começa a usar a frase de que eu tô pronta. E usar os cursos não mais como um recurso para te impedir, mas que eu amo estudar, continuarei estudando, porque eu sempre posso aprender mais, mas eu já estou pronta. Começa a verbalizar isso para você. Eu já estou pronta, eu já posso fazer, eu já posso compartilhar, tá? E olhar para essa insegurança onde ela está. O que acontece? Tem alguma coisa que você está vivendo na incoerência. Você fala, mas você não age. E pode ser justamente isso, que você quer falar para a mulher que ela tem que ser a corajosa e você não está sendo. Então, como você vai falar de coragem se você não está tendo a coragem? E aí Que você lapada, meu Deus! E aí você vai se sentir impostora mesmo. Porque você não tá tendo a coragem, como que eu vou falar de coragem? Entendeu? Tá muito relacionado a esse lugar da tua incoerência com você. Caramba, eu precisava ouvir isso hoje. Você tá convidando a mulher para ser corajosa e você não tá sendo? Entendeu? Então olhe para o que você tá convidando elas e o que você não está sendo. Que você tem, que eu falo muito isso para as minhas clientes hoje. Eu tinha informacionalmente, são 9 anos de estudo. Sei lá quantos livros eu li, quantos cursos eu fiz, quanto que o dinheiro que eu investi. Eu já perdi, assim, completamente as contas. Só que o conhecimento, a informação falada, nossa, uma enciclopédia. Faz isso, faz aquilo. Agora, e o viver? Eu não vivia essa verdade. Eu não tinha o meu ritual matinal. Eu não tinha encontrado o ponto zero. Eu não tinha minha comunicação firme com Deus. Então, como que eu ia falar para a mulher ter essa comunicação com Deus se eu não tinha chegado lá ainda? É lógico que eu me senti impostora. Entendeu? Porque dentro de mim, por mais que eu me dedicasse, que eu fizesse 500 formações, que eu achasse que eu tinha uma conexão, lá no fundo, eu tinha dúvida se essa conexão era real, se essa conexão era ilusória, se eu criava. Então, eu tinha uma dúvida muito grande. Tanto que foi aí que eu comecei o meu processo de meditar todo dia, sem nenhuma ferramenta, sem áudio, e falei para Deus: Deus, eu quero saber que eu estou te ouvindo. Eu me coloco aqui, sentada diante de ti, e eu vou ficar até você me ensinar a te ouvir. Me coloco como aprendiz e vou calar minha boca, vou ficar uma hora aqui, até eu entender que eu estou realmente conversando com você, sem ponte, sem nada. O dia que isso chegar para mim, eu sei que é verdade. Mas eu tinha dentro de mim a convicção que esse dia ia chegar. Eu sabia que isso era real, eu sabia que isso era possível, e foram 9 meses. Todo santo dia. É que a gente às vezes quer que seja em uma semana. Entendeu? Só que eu falava, aquilo ali ficou tão forte dentro de mim, eu falei, Deus vai me honrar, eu vou ouvir, eu vou conseguir, sabe? Eu tinha em mim, eu vou demorar 10 anos, sabe? Eu coloquei para mim que se demorasse 10 anos estava tudo bem, mas que eu não poderia mais ter essa dúvida dentro de mim. Porque eu estava falando uma coisa para as minhas clientes, mas a dúvida habitava dentro de mim. Fez sentido aqui? Então eu me sentia essa impostora. Mas porque o que eu queria levar era essa conexão com Deus, falar que isso existe, porque eu sabia que existia, mas eu não tinha vivido. Então eu me sentia impostora. Então qual que é esse lugar que você quer levar para o outro, que você tem conhecimento de que isso é verdade cientificamente, só que você não está vivendo. Você não está vivendo isso. E aí você está incoerente. Você está falando uma coisa, mas você não está vivendo, e aí você não tem força para falar. Se vem de dentro, você vive aquilo e você fala aquilo, você é firme naquilo. Fez sentido dessa coerência, gente? Dessa congruência? Espero ter trazido uma luz, Ju.
Demais. Foi um baita de um tapa na cara aqui. É encontrar essa incoerência, gente. Por isso que a gente se sente mentirosa, porque a gente tá mentindo pra gente. Em algum nível. Eu falei que eu ia fazer a constelação, Sim. e aí o mais rápido que eu pude, eu fiz. E aí eu fiquei chocada, porque eu achava que tinha muito uma relação de conflito com a minha mãe, porque a minha mãe nunca aceitou a minha formação. E aí me mostrou a minha relação com as minhas antepassadas. Em honra, sabe? Que eu não posso ir além, porque eu já cheguei no limite. Eu já fui muito além delas. E é como inconsciente uma honra a elas, que eu não posso avançar mais, progredir, prosperar mais. Sim. E aí caramba, porque eu nunca tinha parado para analisar que na minha família existiram várias costureiras. Só que todas elas costuravam por sobrevivência e exclusivamente para manter os filhos vestidos, porque todas elas tinham Faziam as próprias 11, 15 filhos, e isso era usado apenas para os filhos, era interno, e eu sou a pessoa que começou a usar isso como forma de ganhar dinheiro. Então eu já fui muito além. Aí caramba! Sabe assim, tipo, opa, vamos parar por aqui, eu já cresci demais, agora vamos regredir um pouco. Aí então agora você eu tô pode... trabalhando nesse processo de honrá-las. Isso você pode fazer em meditação, porque o meu veio algumas coisas nesse sentido, faz um mês que eu também estou com os meus antepassados, porque veio muito espaço de consciência nisso, mas muito, muito. Por exemplo, a organização. Olha só, porque agora esses momentos meus de conexão com Deus são surreais, porque eu trago algo, eu falo, olha, eu quero ter mais organização, eu não estou conseguindo. O que tem aqui que eu não estou vendo? Por que eu não consigo? Eu gostaria de ser mais organizada, mas onde está essa limitação que eu não estou enxergando? A minha avó, mãe da minha mãe, eu tinha muito atrito com ela, por conta da organização. E eu tinha as minhas mágoas, julgamentos, tudo sobre a minha avó. Se eu julgo ela, eu excluo a força dela. Se o que eu mais admirava nela era a organização, se eu estou julgando ela, como eu posso ter organização? Eu não posso. Fez sentido aqui? Eu não posso, porque eu nego a minha avó em algum nível, então eu não vou ter a força do que eu mais admiro nela. Então eu fui fazendo essas fases, entende? E todo dia trazendo alguma ação prática na minha vida, mas sem mais aquela cobrança de, eu não consigo ser organizada. Não, eu estou no processo de aprender a ser organizada. Hoje eu venci. Hoje eu consegui. E agora tá chegando essa organização. É da casa, viu, gente? Porque do resto eu sou super. Só que a da casa eu não dou conta ainda, mas estou em processo de aprendizagem. Entendeu? Mas eu não conseguiria nunca, porque era o que minha avó me chamava de porquinha. Você é uma porquinha mesmo, sabe? Um monte de coisas nesse sentido, porque eu não gostava de fazer as coisas da casa. Mas eu não gostava porque era a forma com que ela fazia, com que eu fosse fazer. E os adjetivos aí que ela colocava, né? Então eu peguei muita repulsa, entende? E aí uma forma de honrar isso era continuar sendo a porquinha desorganizada. Porque eu não aceito ela, eu recebo a crítica dela, deixa eu justificar o adjetivo que ela me deu. Mas eu consegui, dentro da meditação, foi revelado, sabe? Você não tá honrando ela, você ainda tem perdão ali para liberar. Vamos trabalhar isso aqui. E aí eu comecei a agradecer, e todo dia eu tô agradecendo. Vó, eu te amo, sabe? A Lari consegue deixar organizada a casa e as outras coisas que eu quero eu não consigo. Aí você tem que ver que é muito essa coisa, porque a gente tem uma visão muito de que a casa... Tem um cuidado com a casa, mas a casa é importante, primeiro nós, depois a casa, porque é o outro ambiente que a gente está, né? Então, primeiro o meu corpo, depois a casa e depois o externo. Só que, às vezes, a casa vai te impedir de ir para o externo.
Então, às vezes, você vai fazer mais pela casa só para não sair. Tá? Então, se desafiar a sair um pouquinho da bolha. Por quê? Porque, às vezes, você deixa de viver para só cuidar da casa. E não é só isso que a gente faz, é o servir o coletivo, né? Então, como que eu posso levar e aí meditar o que é que está te impedindo de levar essa organização para fora? Quem que você está honrando aí, ou, né, nesse sentido também, Lari, tá? Mas, Ju, traz na meditação ali como que você pode honrá-las, como que você pode agradecê-las por tudo que elas trouxeram, que agora olha nessa época, antepassados, olha que incrível, agora eu posso ganhar dinheiro com isso, o mundo está totalmente diferente, sabe? Vai conversando, harmonizando, levando esse amor, e eu tomo a força de vocês hoje todo dia, sabe? Eu tomo a força dos meus avós, e tá sendo um movimento muito lindo, viu? Porque mudou, assim, muita coisa em outras áreas, inclusive, por conta, né, que aí tem outros campos que a gente não está vendo ainda, mas que conforme você vai trazendo essa harmonização, esses outros campos já vão reverberando. É isso, meninas! Alguém quer finalizar? Trazer mais alguma coisa para a gente poder encerrar? Não, obrigada. Foi ótimo você trazer isso, porque eu também era desorganizada. E o que você trouxe para a Juliana caiu também direitinho para mim, né? Que eu sou a nutricionista que quero mudar o hábito dos outros e tenho essa dificuldade de mudar o meu hábito, de abrir mão, né? Do doce, de abrir mão. Para mim é uma luta, um peso. Então, como é que eu vou, né, dizer para o outro que é possível se eu não estou conseguindo? E já há muito tempo que eu venho refletindo nisso. Eu preciso colocar tudo isso em prática para que seja leve para mim, que eu leve essa leveza para o outro. Perfeito. Porque conseguir uma coisinha ou outra, né? A gente consegue, uma vez ou outra a gente consegue, mas fazer com que aquilo se torne um hábito, de fato, e é isso, para mostrar essa verdade para o outro. Para mostrar, né, essa Precisa. verdade. E é isso que é interessante, porque vou trazer esse ponto de onde que me veio muito dessa compreensão. Foi de um curso de marketing, tá? Eu gastei horrores, a Lari sabe que ela acompanha há mais tempo, horrores com cursos e cursos e cursos de marketing. E você tem que botar a roupa, porque o estilo é importante, passar a maquiagem e isso, se preocupar com a imagem, porque a imagem... Ah lá, Ju, hein? Porque a imagem é tudo, a imagem é tudo. Só que a imagem é o que a Ju falou, eu tô tentando me mostrar corajosa, mas eu não sou. E o que acontece? O meu inconsciente chega primeiro. Você vai perceber que é uma máscara e que eu estou sendo falsa. Então, eu não conseguia vestir esta máscara, porque eu me sentia ainda mais falsa. Porque aquilo não faz parte do meu dia a dia. Não é o meu hábito andar impecável e no salto alto. Eu gosto do chinelo havaiana, gente. Vim morar na praia para andar descalça. Não vou andar na praia de salto. Não é o meu estilo de vida, lifestyle. E aí, um dos meus mentores, que eu comecei a fazer o digital, ele falou assim, você vende estilo de vida. Torne o seu estilo de vida atraente. É o que você vive, porque aí é verdadeiro. Se você dá conta de comer o doce uma vez na semana... Cara, quantas pessoas também estão se esforçando na dieta e comem o docinho uma vez na semana? Você vai gerar muito mais identificação, porque o outro falha também, porque a gente tem as falhas, do que você querer falar, mas olha, você não pode comer nenhum docinho na semana. Fez sentido aqui? Aí, a hora que ele me trouxe essa consciência do lifestyle, viu, Ju? Presta atenção, é o lifestyle, é o que você já vive que é verdade. Então, é botar para fora o que você já vive, que já é a tua verdade, e depois você vai lapidando essa verdade na construção do personagem que você quer viver. E aí, a tua audiência vai viver esse processo com você.
E aí, ela viu você vivendo. E ela fala, caraca, por exemplo, da organização. Gente, eu estou trabalhando a organização. E aí eu estou trazendo cada vez mais isso. Você acabou de falar, poxa, eu também me sinto desorganizada. E agora eu começo a celebrar um pouquinho diariamente. Cara, você vai se conectar muito mais comigo. Por quê? Porque eu estou sendo verdadeira. E o verdade atrai muito mais do que a máscara. Então, quais são? Nós já temos muitas verdades. Só que a gente só está olhando para as máscaras. A gente está querendo colocar uma máscara de um personagem que a gente não é e esquecendo que o que a gente já é valioso. Fez sentido aqui? Então, o que eu já sou, que já é valioso, que eu não estou mentindo mais para mim. Então, por exemplo, Pri, se você vê, eu comecei a fazer os reels, eu comecei a fazer as lives de novo. De que espaço? Do meu ritual matinal. Isso é uma verdade na minha vida. Fez sentido aqui? Isso não é uma mentira. Eu tenho meu ritual, eu faço meu devocional, eu faço a minha leitura, eu faço a minha meditação, eu faço minha conexão, eu faço meu caderno da gratidão. Cara, aqui já deu uns 6 pontos que eu posso falar. Com propriedade, com autoridade e sem estar mentindo. Só que se eu for falar de organização, eu tô sendo impostora. Porque eu não vivo isso ainda. Mas eu estou trabalhando. E aí eu trago lá no Instagram esse desenvolvimento do hábito da organização. Conseguir incrementar a organização? Quantas pessoas eu posso arrastar nesse movimento, compartilhando todo dia sobre um pouquinho que eu dei conta aqui? Que aí a gente se torna exemplo. Fez sentido? E aí eu vou para um próximo comportamento, e aí eu vou para um próximo hábito. E as pessoas que vão se identificando vão indo junto com a gente. E a gente se lapidando e o outro se lapidando através do exemplo. Que vale mais que 1000 palavras. E aí muda todo o teu conceito sobre marketing digital. Ouviu, Larissa? Sim! Fez sentido agora, desmistificando marketing digital de uma forma simples e descomplicada? Sim, querida professora. Isso aqui, tanta gente falando do marketing digital, que tem que isso, que você não faz. Que você Adivinha o que eu tô trava. fazendo? Ah. Organizando a minha cozinha. Ah lá. E mostra essa realidade. Eu consigo isso. Olha como a minha casa é organizada, mas a hora que eu sento, eu tenho essa dificuldade aqui. E começa a divulgar sobre isso, entende? Então, desse lugar de eu estou me lapidando para isso. Como eu compartilhei nos stories, eu tenho compartilhado, eu não tinha o hábito nem do batonzinho, gente, para estar aqui. A maquiagem completa, não me identifico. Pode ser que futuramente o meu personagem queira usar toda essa nananã. O meu personagem hoje dá conta do batom e de um rímel, e eu estou satisfeita com isso. Já me trouxe uma vida para os stories, já não é aquela cara lavada, tá? Mas é o suficiente para o que eu dou conta agora. E aí eu tô comemorando isso. Por quê? Cada story que eu abro, você consegue perceber que eu dei conta de abrir um story porque eu passei o batom. Então, olha a minha vitória ali. Fez sentido aqui? Aí eu preciso falar que eu tive a vitória? Não, porque você viu que eu abri um history. Se eu abri um history de cara ali, é porque eu passei o batom. Então, no inconsciente, ó, ela conseguiu hoje de novo. Olha, fez de novo. E isso a pessoa vai falando, nossa, tá despertando uma vontade aqui em mim também? Então, compartilhe esses lugares que vocês querem se desenvolver, porque as pessoas também querem. E não é porque nós somos profissionais em áreas que a gente não tem as nossas coisas a serem desenvolvidas. Nós temos. Então, vamos arrastar. O exemplo arrasta. Certo? Que aulão, hein, gente? Perfeito. Ju, vai lá e abre seu TikTok e manda pra gente. Obrigada, tá? Por todas as dicas. Vou criar o perfil e vou mandar aqui para vocês. Vai, vamos fazer esse perfil bombar. Entrem nesse espaço que é confortável, gente. Sabe? Entra no espaço que já tem o conforto para expandir o conforto para as outras áreas. É desafiador,
Mas a hora que a gente entra num espaço que já é seguro pra gente, porque a gente tem lugares que a gente fala com muita propriedade, entende? Você vai se sentir segura para ir fazendo os movimentos depois. É outro ambiente, gente, do que você tentar vestir um personagem que a gente não dá conta ainda de carregar. Né? É isso. Amo vocês. Então, fazer um stories. Vou soltar meu cabelo. Ah, eu não mandei o link fica na descrição do grupo, gente, me perdoa. Na hora que eu vi a mensagem que vocês tinham mandado lá. Eu achei lá e mandei para a Celeste. Ai, que bênção. Olha, gente, nossa terça-feira com essas maravilhosas. Fala, bom dia, Brasil! Bom dia, Brasil! Brasil! Uhul! Ai, que delícia, gente! Obrigada por mais esse encontro. Eu amo estar aqui com vocês, porque vem desse lugar muito genuíno, sabe, de compartilhar os meus aprendizados. E eu acredito muito que a gente compartilhando como a gente está fazendo, né, a gente traz força aí para as outras poderem seguir os seus próprios caminhos, adaptarem para a sua realidade e darem os passos que são necessários para o nosso crescimento, desenvolvimento, para que a gente se sinta segura, amparada, filha de Deus, maravilhosa, que a gente pode, que a gente merece. Então, bora criar esses novos personagens e desenvolvê-los, né? Então, é isso. Amo e honro vocês. Obrigada. Obrigada, Pri. Eu que Boa agradeço. semana, Beijo. meninas. Boa semana semana pra para todas. todos. Todos. Beijo. Beijo. Tchau.